Graça e paz. A palavra de Deus é cheia de promessas para as nossas vidas. O Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, Ele nos dá tanto, 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 e Ele quer nos dar mais ainda. E Ele diz o que Ele quer dar. Ele não esconde aquilo que Ele quer ofertar, Ele não esconde as recompensas que Ele quer nos conceder, Ele não esconde o que Ele quer fazer por nós. E Ele fala isso exatamente para nos animar, para nos fazer caminhar em direção a Ele, para receber tudo que Ele tem para nós. E tem uma promessa que eu não canso de meditar nela. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É tremenda essa palavra. Casa, na Bíblia, é família, família. Quando Deus fala de casa, ora Ele fala de prédio, ora Ele fala do corpo, que é templo do Espírito Santo, mas ora é família. E agora eu quero falar como família. Quando Jesus bate a porta em Apocalipse, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa. Não é no seu prédio, não é na sua construção, é na sua família. Quando, lá no livro de Atos, fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, se é salvo tu e a tua casa. É família, família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué dizendo isso. É família. Eu e a minha família. E do Gênesis ao Apocalipse, Deus dá mostras inequívocas de que no projeto dele está incluída a família. Começando pelo livro de Gênesis. Quando vai acontecer o dilúvio, quando Ele vai destruir toda a humanidade, que Ele escolhe no meio daquele povo um homem íntegro, um homem reto, um homem que andava com Ele, que é Noé. Ele manda Noé colocar junto consigo na arca toda a sua família. Toda a sua família. Filhos, noras, esposa, com certeza netos também. Porque depois que sai da arca, quando conta a história de Canaã, está lá que Canaã era neto de Noé, era filho de Cã. Então os netos também entraram na arca. E aí, queridos, você vai vendo na Bíblia toda esse projeto. Deus não quer que seja só para você, mas quer salvar a sua descendência. Quando Ele chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Livro de Gênesis também, capítulo 12. Ele vai mostrar a terra para Abraão. Quando Abraão chega na terra, Ele diz: darei à tua descendência esta terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Darei à tua descendência esta terra. O projeto de Deus é para descendência. Jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Está no livro de Salmos. Então Deus é um Deus que está muito preocupado com os nossos descendentes. Agora tem uma história que é muito emblemática para mim. É a história de Raabe, a prostituta que tinha o prostíbulo sobre as muralhas de Jericó. Lá estava Raabe com seu prostíbulo, visível por toda a cidade. Era uma mulher conhecidamente que vivia uma vida irregular, moral completamente sem qualidade. Adorava os deuses de Jericó, Baal, Astarote, Moloque. Com certeza aquele era o que ela fazia, aquela prática, aquela era a religião que ela seguia. Ela era cananeia e ela vivia naquela cidade. Mas aconteceu algo. Raabe teve uma descoberta de Deus. Raabe nem conheceu a Deus direto, ela foi conhecer a Deus depois. Mas ela descobriu que havia um Deus que era diferente de todos os deuses que ela servia. Um Deus que tinha poder, um Deus que era sobre tudo. As notícias do que aconteceu no Egito chegaram em Jericó com certeza. A notícia do que Deus estava fazendo no meio do caminho até o povo chegar, desde Cades Barneia até entrar ali ao redor de Jericó, com certeza notícias corriam. E Raabe tinha ouvido, e toda a cidade de Jericó tinha ouvido quem era o Deus que vinha sobre aquele povo. Qual era o Deus que aquele povo servia, o que o Deus daquele povo fazia. Isso impressionou Raabe. Raabe acolhe os espias, foram enviados por Josué para espiarem a cidade de Jericó.
E quando ela acolheu os espias, quando eles chegaram na casa dela, ela disse: o nosso coração está desmaiado pelo que o vosso Deus fez. Então, o Deus deles não era o Deus dela, era o Deus deles. Mas ela queria o Deus deles. Ela queria aquele Deus que era realmente um Deus poderoso. E ela se posicionou. Ela acolheu os espias, ela colocou em risco a sua própria vida, porque ela podia ter sido politicamente correta. O líder da cidade de Jericó, que era o rei, mandou ela entregar os espias. Os espias estavam escondidos na casa dela, viram eles entrarem. A muralha mostrava todo mundo chegando, o prostíbulo era no alto da muralha. Então todos viram aqueles homens chegarem ali e o rei diz: entrega os homens, entrega os homens. E ela optou por não entregar, colocando em risco a sua própria vida. Ela fez um álibi, ela disse: eles já foram por ali e o rei vai atrás, manda os seus soldados atrás. Isso foi um despiste que ela fez para o rei mandar os soldados, enquanto isso os espias fugirem, e fez um pacto com eles. Fez um pacto: se os espias poupassem a vida dela, se deixassem ela viva, ela ajudaria eles. E eles concordaram com isso. Eles concordaram porque viram nela uma medida de fé diferenciada. Por que essa mulher está nos ajudando? Por que ela não está sendo favorável ao rei? Ela ficaria bem com o rei se ela fosse favorável ao rei, favorável aos costumes de Jericó, aos deuses de Jericó. Mas ela tomou uma decisão, ela tomou uma posição de sair do lugar onde ela estava. Aquele lugar representa o império das trevas, sair do império das trevas e entrar no reino da luz. Ela escolheu sair do lugar onde ela se encontrava, um lugar onde ela tinha favores. A mulher era rica, a mulher tinha linhos, tinha rolos de linhos, isso era muito dinheiro naquele tempo. Na sua casa ela escondeu eles, num lugar alto na casa, onde tinha muitos bens, e ela poderia ter conseguido uma grande recompensa daquele rei por entregar os espias, ou ficar pelo menos aceitável diante daquela cidade. Olha, foi a prostituta que nos entregou os espias. Mas ela optou pelo que é certo. Raabe optou sair de Jericó. Raabe optou seguir o Deus que era maior do que os deuses dela. Raabe optou em tomar caminho diferenciado. E aí você conhece a história. Ficou combinado dela colocar um cordão escarlate na janela, o cordão escarlate para marcar a casa dela, para saber que casa era aquela, para não destruírem a casa, e a casa foi poupada. E a Bíblia fala no livro de Josué que foi salva Raabe e a sua família. E quando fala em família, fala seus pais e seus irmãos, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Porque ela não era casada, ela não tinha marido, ela era uma prostituta, lembra? Mas a história continua quando você lê o texto, lá em Josué, capítulo 6. Está escrito que toda a parentela de Raabe foi salva. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus bens, tudo que ela tinha foi retirado dali. E toda a sua parentela. Parentela é todo mundo que leva o nome e o sangue. Parentela não é só pai, mãe, irmãos. Parentela é tio, tia, prima, avó. É todo mundo que é da mesma linhagem, que leva o mesmo sangue, que tem o mesmo nome. E aí você descobre que a posição de uma mulher que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para viver fora dos princípios de Deus, ao resolver acolher o Deus dos hebreus, aquela mulher teve a salvação não só dela, mas de toda a sua parentela. Todos foram salvos. E quando você vai para o Novo Testamento, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus, aquela genealogia que vem a história dos antepassados, ou começando em Jesus, era Jesus, filho de José, e vai isso aí, quando vai falar lá em Lucas, é a genealogia, e Raabe, quando fala em Raabe, fala da genealogia de Adão até Raabe.
E quando chega em Raabe, sabe o que conta para nós? Raabe casou-se com Salmão e ela se tornou a bisavó de Davi. Aquela mulher prostituta da muralha de Jericó, aquela mulher que não valia nada, que não tinha nem filhos, não tinha descendente, porque era uma prostituta, não tinha marido, não tinha filhos, tinha pai, mãe, irmãos. Aquela mulher, ao tomar uma posição com Deus, ela foi o caminho da salvação. Ela levou para a salvação toda a parentela dela e tornou-se uma mulher que deixou uma genealogia tão importante que ela está na história dos ancestrais de Jesus, porque ela é bisavó de Davi e Jesus é da tribo de Davi. Jesus é da tribo de Judá, é leão da tribo de Judá, é descendente de Davi. Nós temos cantado isso, um descendente de Davi que ama a justiça e odeia a iniquidade. Fala de Jesus, esse descendente é ele. Então veja bem a posição de uma mulher, o posicionamento de uma mulher que tinha tudo de ruim.com, que vivia no meio das trevas, que adorava deuses de trevas. Quando essa mulher toma uma posição e ela se coloca firme na posição, não leva em conta o preço que vai pagar. Podia ser até a própria vida, se descobrissem que ela mentiu e que deixou os espias irem embora. Ela não levou em conta isso, ela levou em conta que ela tomou uma posição para seguir o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. Então é isso que eu quero dizer para você. Quando a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único caminho. Ele é o caminho que leva ao Pai. O Pai, no Velho Testamento, apresenta-se para o povo, mas no Novo Testamento é o Filho que leva ao Pai, é Jesus que leva ao Pai. Por isso o primeiro texto que eu citei é crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem gente que diz, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Eu sinto te dizer, só Jesus vai te levar ao Deus Todo-Poderoso. Deus escolheu assim. Deus escolheu que Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva o homem ao Pai. Não tem outro caminho, não tem reza, não tem sacrifício, não tem nada, penitência, nada que vai levar o homem ao Pai. Mas presta atenção, esse caminho é um caminho de obediência. Esse caminho é um caminho de escolhas, deixar para trás tudo que para trás ficou. Raabe deixou a prostituição, Raabe deixou os pactos com as trevas, Raabe deixou a velha vida, Raabe deixou os velhos costumes. Isso é necessário para que você veja a salvação da sua descendência. É necessário que você realmente se torne uma nova criatura, não é só uma conversa de ser nova criatura. É você se tornar limpo de todas as sujeiras que viveu. Você deixar tudo que era ligação sua com as trevas. Aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais. Transforma-se numa nova pessoa. O velho homem tem que morrer. Quando isso acontece, o cumprimento da promessa chega. Deus vai cumprir a promessa se, tem sempre uma condição, se você obedecer. Não basta crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem que crer e obedecer. Jesus fala, não adianta me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando. No livro de carta aos Hebreus, no capítulo 5, está escrito que ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Por causa disso, ele foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Não basta crer que ele é o Senhor, não basta crer. Você sabia que até o diabo crê? Vários textos bíblicos, Satanás chega diante de Deus, Jesus incorporado, demônios incorporando o homem, chega e fala, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então crê, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, mas não obedece. É na obediência que vem recompensa. Toda vez que o homem obedece, tem uma recompensa. A promessa é cumprida quando o homem faz a sua parte. Qual é a parte do homem? Crer e obedecer. Crer e obedecer.
Quando o homem obedece, quando ele deixa de fazer tudo que Deus falou para não fazer, e quando ele faz tudo que Deus diz para ele fazer, e Deus deixou os 10 mandamentos para você saber tudo o que Ele quer que você faça e tudo o que Ele quer que você não faça. Quando você se adequa a esse princípio, você se torna alinhado com o céu. E quando você se torna alinhado com o céu, sabe o que vai acontecer? Pode orar pela sua descendência, que o Senhor vai salvar a sua descendência. Pode orar pela sua descendência, mas enquanto você não se alinha com o céu, a promessa não vai ser cumprida. Deus não recompensa desobediência nunca. Então não basta que você um dia entregue sua vida para Jesus. Não basta que você apenas um dia diz, agora eu sou filho de Deus. Mas se comporta em desobediência. Você odeia seu irmão, você não perdoa quem te ofende, você não vai dar honra aos seus pais, você não é fiel com as coisas que Deus manda você ser fiel. Sabe o que vai acontecer? A sua oração não passa do céu. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. Aí você ora pela salvação dos seus filhos, mas não vai acontecer. Então, o grande mistério da recompensa é a obediência. É a obediência. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu acrescento, crê no Senhor Jesus, obedeça ao Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lembra disso? Não esqueça disso, presta atenção. A porta é estreita, e a porta estreita você passa pela obediência, é só pela obediência. Que Deus complete no teu coração o ensino dessa palavra, em nome de Jesus.